A próxima rodada do Brasileirão terá alguns desfalques por causa das convocações das seleções. Isso dificulta um pouco a vida dos cartoleiros. Nesse vídeo, eu vou analisar os confrontos da próxima rodada, passar os principais XGs e montar o esboço do nosso time, passando as principais unanimidades e as melhores apostas para a rodada 8 do Cartola FC 2024. Tudo isso depois da nossa vinheta. Fala, rapaziada cartoleira, beleza? Estamos aí para mais um vídeo de esboço aí da rodada 8 do Cartola FC 2024, né? E bom, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou analista de dados e apaixonado por futebol. O foco aqui do canal é o Cartola FC e sempre focado em muitas análises estatísticas de dados para aumentar o potencial de imitada de vocês, tá? Então, se vocês curtirem esse tipo de vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho também, tá? Então, antes de começar o vídeo falando da rodada 8, quero falar com vocês do desempenho do nosso time na última rodada, né? Fizemos aí 66,08 pontos. A média dos cartoleiros foi 57,35. A gente acabou indo acima da média. Ganhamos algumas cartoletinhas, que foi bastante importante. Chegamos a 121. O Gomes salvou a gente aí, mandou muito bem. Decepção foi o Arias, né? Que não cobrou o pênalti. Quem cobrou foi o Marcelo. Apesar de que a gente tinha o Marcelo também no nosso time, né? Algumas outras análises interessantes que a gente teve, né? Mostrando aqui um pouco do nosso Instagram. A gente analisou qual era o melhor atacante, mostramos os dados estatísticos aqui, ó. E o nosso escolhido foi o Hulk, né? A gente tinha as estatísticas dele falando que o diferencial dele era justamente os pênaltis e a bola parada, que foi justamente o que fez ele imitar, tá? Então, isso deu bastante certo. Das unanimidades, o Marcelo mandando muito bem, o Arias acabou não batendo o pênalti, né? Enfim, nunca acabou tirando média básica. E o que decepção foi as apostas, né? A gente mostrou lá por que eles eram bons números, passamos os números dele, tanto do Yuri Alberto como do Wesley. Enfim, o Yuri Alberto teve uma bola na trave ali, mas a gente acabou não indo tão. Não conseguiu fazer o gol, né? Só a gente teria tido uma pontuação ainda melhor, né? Foi um pouquinho do desempenho do time dos sócios. O time mais ousado fez 69,47 pontos. O time, para quem é líder, que a gente manda para o sócio, fez 76,56. E o time de valorização não teve uma jornada muito boa, mesmo assim valorizou quase uma cartoleta, tá? Então, foi um desempenho legal, gostei bastante da rodada aí, tá? E quero que vocês falem como é que foi o desempenho de vocês, tá? Eu vi que muita gente conseguiu mitar na rodada, principalmente quem conseguiu escalar a Arrascaeta e Cebolinha. Quero saber se teve alguém aqui que está assistindo o vídeo que passou de 100 pontos, tá? Mas se não, tudo bem, também comente sua pontuação aqui, tá? É, Enfim, vocês viram, bastante material. Siga a gente lá no Instagram, @cartodados também, tá? A primeira dica que eu passo para vocês. Falando um pouquinho da próxima rodada, a gente vai ter uma leve pausa aí, né? Então, no final de semana que vem, a gente não tem rodada. A rodada começa na terça-feira, com Atlético Goianiense, Corinthians e Juventude e Vitória, tá? Depois a gente ainda tem um clássico ali, Botafogo, Fluminense e Bragantino, Atlético Mineiro na terça-feira. E a gente tem alguns jogos na quinta, tá? Então a gente vai ter que ficar bastante atento com a questão das escalações, que vai ter um pulo aí na quarta-feira, não vai ter jogo, né? E também vários times vão perder jogadores convocados para suas seleções, tá? Então, eu vou analisar os confrontos agora, igual a gente tem feito, o pessoal gostou bastante desse formato aí, né? De analisando os confrontos, olhando os números e olhando aqui pelo Joga 10 News, os jogadores estão prováveis, falando um pouquinho das escalações, tá? Eu vou deixar para vocês também um link aí embaixo com jogadores que foram convocados para suas seleções para facilitar um pouquinho a vida de vocês, tá? É, e também pedir para vocês, né? Vou deixar aqui também nos comentários, fixado ali nos comentários, o nosso link do grupo do WhatsApp, gratuito, em que eu mando todos esses materiais que eu também posto lá no Instagram, tá? E a gente passa bastante coisa lá para vocês, é gratuito, você tem acesso a várias dicas e conteúdo, tá? Então vamos começar aqui com Atlético Goianiense e Corinthians, né? O primeiro jogo da rodada aí. Um detalhe interessante aqui, até eu sempre falo do SofaScore, os dois times estão na zona de rebaixamento e o Atlético Goianiense não ganhou nenhum jogo em casa, 3 derrotas, né? E o Corinthians não ganhou nenhum jogo fora, né? 3 derrotas também. Então a gente vai ter, um dos dois times vai conseguir a primeira vitória, quer dizer, ou pode empatar também, né? Enfim, mas é difícil apontar o favoritismo por causa disso, né? O Corinthians, claro, é um time tecnicamente melhor, né? E o Atlético Goianiense é um time que tem um fator mando de campo, então é um confronto difícil de a gente prever um favoritismo. Eu gosto de algumas pecinhas do Corinthians porque são bons de cartola, por exemplo, o Garro, que no último jogo fez 7,10 só de média básica, pode ser uma peça interessante, porque no Atlético Goianiense, que não é um time muito forte, né? A gente tem, por exemplo, o Hugo, que é muito bom de média básica, enfim. Mas é um jogo que eu vou ficar mais pé atrás.
quem sabe umas pecinhas defensivas aqui de média básica do Corinthians, né? Vindo aqui pro próximo jogo, Juventude e Vitória, daí eu vejo o favoritismo do Juventude, tá? O Juventude aqui em casa é um time muito forte, tá? Acho que até tem um potencial de SG um pouquinho mais ousado aí, né? Lembrando que a gente vai falar depois aqui da análise dos confrontos dos principais SGs, tá? Aqui em casa o Juventude se defende muito bem, né? Do lado aqui do Vitória, o Vitória tá mal no campeonato, né? O Vitória não tem jogado tão bem. É um time que toma muitos gols. Então, para vocês ficarem de olho aqui depois, quando a gente for passar as apostas aí, Lucas Barbosa do Juventude é uma peça bem interessante aí para vocês apostarem. E o Jadson do Juventude também pode ser uma aposta bem interessante aí. Então, acho que o Juventude é favorito e tem algumas peças interessantes do meio para frente para escalar, mas também na defesa, tá? Danilo Bosa tem jogado muito bem aí, né? O goleiro Gabriel faz bastante defesa aí, podem ser peças interessantes. Vindo para o clássico aqui da rodada, né? Botafogo e Fluminense. Eu vejo um jogo de muitos gols e de muitas desarmes nesse jogo. Por quê, Eduardo? Então, o Botafogo, como eu já falei para vocês, falei no jogo contra o Corinthians ali, que é um dos melhores ataques aí da competição. O Botafogo tem marcado bastante gols aí com o Arthur Jorge. Enfrenta o Fluminense, que é um time muito forte defensivamente. Todo jogo o Fluminense tem tomado gol, né? Bastante complicado confiar nessa defesa do Fluminense. Então, pensar em peças ofensivas. Então, por exemplo, o Marcelo é lateral, tá tudo bem no Cartola, mas ele é uma peça ofensiva, ele ataca bastante. Você falou também que é um jogo de perda de posse de bola, né? Se a gente olhar aqui no Footstats, que é mais um site que eu recomendo bastante para vocês olharem aí, eu gosto de passar vários sites gratuitos para vocês olharem, tá? John Arias e Marquinhos. John Arias não joga esse jogo, né? Mas o Marquinhos é um cara que perde muita posse de bola, tá? Do lado do Botafogo, Júnior Santos, Luiz Henrique, Jefinho, tudo perdem muita posse de bola. Isso pode fazer com que o Marcelo desarme bastante e ficar de olho no Cuiabano, tá? Que é um cara muito ofensivo também, deu assistência no jogo contra o Corinthians e que vai ter bastante potencial de desarmes contra o Marquinhos, tá? O difícil é de acertar quem faz gol aqui no Botafogo, né? Todos são atacantes interessantes. A gente tem o Cano ainda que não vive um bom momento, mas enfim, é sempre um cara que tá perto do gol ali, né? Vindo pro jogo entre Bragantino e Atlético Mineiro, né, pessoal? Um jogo difícil também de se analisar, se a gente olhar aqui no SofaScore, o Bragantino é o time que está bem ali na frente na competição, né, em sexto lugar, tem apenas uma derrota aí no campeonato, enfrenta o Galo que, enfim, começou o ano muito bem, né, o ano não, mas começou o Brasileirão muito bem, na pausa ali teve uma quedinha, né, nessa paralisação que a gente teve, o Galo caiu um pouco o desempenho, acabou empatando com o Bahia ali no último jogo em casa, tá? Então, assim, é um confronto também difícil de se analisar, um favoritismo, e eu apostaria até no empate. E pensando em escalação, eu gosto do Juninho Capixaba, é um cara que está engrenando na competição ali na questão dos desarmes, ele é monstro de cartola, enfrentando o Alisson, que é um garoto que perde bastante a posse de bola, ele tem bastante potencial aqui. E do lado do Galo, fala do Hulk, né, que começou a engrenar aí, fez um jogo muito bom ali na Libertadores contra o Caracas, fez o gol aí no último jogo aí pelo Brasileirão, né? A gente sabe que ele é monstro de cartola também, quando ele engrenar, vai ser uma peça que não vai dar para deixar de fora, tá? Pode ser uma aposta legal, que não vai estar tão visada aí, né? E no próximo jogo entre Cruzeiro e Cuiabá, né? Cruzeiro, claro, favorito. Cuiabá é o pior time do campeonato. Ainda não venceu, ainda não marcou gols o time do Cuiabá, né? 0 gols marcados, 11 gols sofridos, tá? Então, claro, a gente tem, para mim, duas unanimidades aqui. Já vou começar a falar das unanimidades para a rodada. Matheus Pereira é um cara que eu gosto muito, tá? Se a gente olhar aqui no SofaScore, Matheus Pereira é um dos principais jogadores da competição em nota SofaScore. Nos estaduais, ele foi o principal destaque aí em nota SofaScore de todos os estaduais aí, não só do Campeonato Mineiro. Então, uma unanimidade. Eu gosto muito do William, tá? Vou mostrar depois para vocês. O William tá virando o novo Marlon aí, tá? E com potencial de SG, o potencial de desarmes, uma peça que não dá para deixar de fora, tá? O Marlon, infelizmente, está suspenso, foi expulso aí contra o São Paulo, então vai ser o Kaique aqui, tá? Quando a gente for esboçar o time, eu vou passar algumas outras peças interessantes do Cruzeiro para aposta, tá? Tanto no setor ofensivo quanto no setor defensivo aí, tá? E no próximo jogo aqui, Atlético Paranaense e Criciúma, né? O Atlético Paranaense em casa tá invicto aí na competição, né? Se a gente filtrar aqui no SofaScore por mandantes, o Atlético Paranaense tem 3 vitórias em 3 jogos, ainda não sofreu gols, tá? Então é um time muito forte quando joga ali na Arena da Baixada, tá? Enfrenta o Criciúma, pessoal, que não é um time bobo, tá? Dificultou bastante o jogo contra o Palmeiras, mas claro que o Atlético Paranaense é favorito. Só tomar cuidado com uma questão aí, né? O Atlético Paranaense teve uma queda no jogo, perdeu o último jogo aí pro Fortaleza, mas o que me preocupou foi que na Sul-Americana ele perdeu pro Zuliano em casa, tá? Então,
tomar cuidado, assim, por exemplo, eu não gostaria de dobrar ou triplicar o time do Atlético Paranaense, mas a gente tem peças muito fortes aí para rodar, né? Por exemplo, Kaique Rocha, que é muito bom de cartola, a gente tem o Esquivel, o Bento tá na seleção brasileira, então quem vai jogar vai ser o Léo Link aí, né? Então pode ser uma peça para vocês escalarem. Do meio para frente a gente tem um Canóbio que gera muita média básica sempre, um Eric também muito forte, enfim, tem várias peças interessantes do Atlético Paranaense. Quando a gente for esboçar o nosso time ali, a gente vai comentar com mais detalhe algumas delas, tá? Vindo aqui para Internacional e São Paulo, né? Dois times com qualidade ofensiva muito forte, né? A gente tem ali o Alário, né? O Borré e o Ener Valencia vão estar com as suas seleções, né? Então não vão jogar aí. Mas a gente tem o Alário, que também é um cara muito forte, jogou na Alemanha recentemente. A gente tem o Maurício, que é muito bom de bola. O Alan Patrick voltando aí para o time internacional. O Wesley vendo um grandíssimo momento, de muita média básica. Pode até ser uma aposta interessante aí para a rodada. E do lado de São Paulo a gente também tem Caleri, Luciano, Lucas Moura, que joga muito bom de cartola mesmo, tá? Foi uma aposta que a gente comentou para a última rodada ali, mandou muito bem também, né? E um destaque interessante aí, até reforçando essa questão dos gols, né? De ser um jogo de gols, os dois times vão estar com goleiro reserva, né? O Rafael do São Paulo tá com a seleção brasileira, não vai para o jogo, né? E do lado do Inter, o Rocher também foi convocado, vai ter a estreia do Fabrício aí, tá? Então, dois goleiros estão estreando, que não são tão bons assim, igual os titulares, né? Então, acho que pode ser um jogo de gols aí, pensar em Alan Patrick, Lucas Moura como peças de apostinha aí na rodada, né? Vindo aqui para Flamengo e Grêmio, né? O Flamengão embalou aí, goleou o Vasco, né? Maior goleada da história, jogando muita bola. E a gente já vem outro nome muito difícil de deixar de fora, né? O Pedroca, né? O Queixada. Ficar de olho, porque ele tá na pré-lista do Dorival, tá? Então, se por exemplo tiver algum desfalque da seleção brasileira, o Pedro poderia ser convocado. Aliás, os flamenguistas que não fiquem bravos comigo, mas o Pedro deveria ser convocado, né? Eu sei que é desfalcar o Flamengo, mas o cara tá monstro, né? Artilheiro do Brasil aí, jogando muita bola. É tocar nele que é caixa, cobrador de pênalti, tá? E a gente tem também o Everton Cebolinha aí, né? Que com o Tite o cara é bola de ouro, né? Tem jogado muita bola aí também. Então, o Flamengo é favorito para esse jogo. Só que a gente tem que ficar de olho numa questão, tá? Aqui no Joga 10 News, ainda tá para De La Cruz, Arrascaeta, Vinha, Varela. Todos eles são jogadores do Uruguai, tá? E uma coisa interessante que eu tava olhando aqui de manhã, né? Sobre a questão do Uruguai, é o seguinte, ó. Deixa eu pegar a notícia para vocês aqui. O Uruguai não libera e o Flamengo terá até 9 jogos sem os convocados da Copa América. O rubro-negro tinha expectativa de contar com De La Cruz, Arrascaeta, Vini e Varela para o jogo contra o Grêmio, mas provavelmente eles não serão liberados, tá? O Uruguai falou que eles não vão ser liberados, então o Tite vai ter que quebrar a cabeça, tá? O Flamengo também não vai ter o Pulgar, também que foi convocado pela seleção chilena, né? O Alan tá machucado ali, então pode ser um desfalque também. A gente vai ter que quebrar a cabeça para ver quem que ele vai escalar. Então, ó, provavelmente, muito provavelmente, esses jogadores aqui, ó, Arrasca, De La Cruz, Vinha e Varela, não vão para o jogo, tá? Inclusive, a gente vai escalar o time sem essas peças. E como eu tinha falado, vou deixar o link para vocês aqui da matéria da ESPN, em que eles pegam os convocados de todos os times aí para cada uma das seleções, que acho que ajuda bastante a gente aí, tá? Vou deixar para vocês aqui nos comentários, tá? Mas enfim, vindo aqui para os últimos dois jogos para a gente falar dos principais dias e depois montar o esboço do nosso time aí, a gente tem Bahia e Fortaleza, o Bahia é vice-líder da competição, jogando muita bola aí o time do Bahia, né? O nosso esquadrão tá jogando muito ali, devia ter vindo até com a camisa do Bahia, tô com a camisa do Ajax, né? Mas enfim, acho que o Bahia é favorito em frente ao Fortaleza, pessoal, que não perdeu na competição. O Fortaleza tem 2 vitórias e 4 empates, tá? Não tem jogado tão bem assim, mas tem sido um time seguro ali, tá? Eu gosto principalmente das peças do meio de campo, tá? Everton Ribeiro e Cauli. E ficar de olho aqui, por exemplo, no Marcos Felipe, tá? O Bahia, nos 3 jogos que fez em casa, em 2 pegou SG, tá? A gente tem também um Juba e um Ares, que são bons laterais aí. Tem algumas pecinhas interessantes, mas eu gosto bastante desse SG do Bahia aqui. E gosto bastante de Everton Ribeiro e Cauli. São dois craques de bola, né? Eles são craques de bola aí, sempre jogando muito bem. A gente, na rodada que o Bahia jogou em casa, a gente apostou no Cauli, deu certo, ele deu assistência, né? O Everton Ribeiro gerando muita média básica. Podem ser uma peça interessante aí para a rodada, né? E finalmente, o último jogo aqui, Palmeiras e Vasco, né? Palmeiras que não vem desempenhando tão bem assim. Aliás, em casa, o Palmeiras não tem nenhuma vitória, né? Perdeu os 2 jogos, empatou com o Flamengo. Mas nesse jogo, o Palmeiras deve jogar no Allianz Parque, tá? Que é um estádio que o Palmeiras acaba jogando bem melhor, né? As derrotas do Palmeiras foi na Arena Barueri. E enfrenta o Vasco, que é um time horrível, né? Tá jogando muito mal o time do Vasco, né? É o pior defesa da competição. Em 6 jogos, o Vasco já tomou 17 gols, tá, pessoal? Então, acho muito importante ter pelo menos uma peça ofensiva do Palmeiras. A gente tem o Veiga, tem o Estevão.
Nesse jogo a gente deve ter a reestreia do Dudu, não sei se ele vai ser titular ou não, tá? Tem uma dúvida ali entre Rony e Flávio Lopes, então assim, ficar de olho nessa escalação do Palmeiras, eu gosto bastante de algumas peças. O Piquerez, que está provável, não deve jogar, ele também foi convocado pela seleção uruguaia, o Uruguai não liberou. Eu acho que eles estão prováveis porque o Uruguai tinha dito que poderia liberar, mas no final das contas acabou não liberando. Então vai ter o Vanderlan aqui na lateral esquerda, tá? O Gomes também não vai para o jogo, então a gente vai ter o Murilo aqui para poder escalar, o Everton, enfim. Tem algumas peças interessantes do Palmeiras. O Palmeiras é, claro, favorito para esse jogo. Tomar cuidado um pouquinho com o SG, tá? E aí, já comentando até dos principais SGs para a gente poder passar para o esboço do nosso time, tá, pessoal? Então, assim, para mim, os principais SGs da rodada são o do Cruzeiro e o do Atlético Paranaense, tá? O Atlético Paranaense que ainda não tomou gol em casa e o do Cruzeiro. Eu vou falar aqui prateleiras, digamos assim, mas lá no Instagram depois a gente posta os principais SGs da rodada na quarta-feira, tá? Então, eu gosto do SG do Cruzeiro e do Atlético Paranaense como os dois principais, tá? Depois eu coloco o SG do Palmeiras com um SG forte aí para a rodada, tá? Gosto de tomar cuidado, porque o Vasco tem marcado seus gols, tem Payet e Veguete, que são peças ofensivas muito boas, e o Palmeiras tem tomado alguns gols bestas, né? E, enfim, vai ter alguns desfalques na defesa, por exemplo, o Gustavo Gomes. Então, acho que o SG é forte ali, mas tomar um pouquinho de cuidado, tá? Então, o SG do Palmeiras. E para a gente finalizar aqui a questão dos SGs interessantes para a rodada, daí eu viria com mais ousado uma prateleira de SGs aqui, ó. O do Bahia, o do Flamengo e o do Juventude, tá? Os três um pouquinho mais ousados. Então, Cruzeiro e Atlético Paranaense como os dois principais. Depois, o do Palmeiras ali com a prateleira intermediária. E um pouco mais ousado, Flamengo, Bahia e o próprio Juventude, tá? Mas é isso. Vamos agora montar o esboço do nosso time para a rodada, passar as dicas por posição. E eu vou usar bastante ali o nosso Cartola FC Brasil, tá? Que traz bastante estatísticas também para a gente. A gente consegue pegar uns dados interessantes aí de sedimento dos adversários para poder ter mais segurança ali para escalar, né? Como eu falei para vocês, a gente sempre traz bastante dados estatísticos aí, pessoal. E aí, pedir para vocês, agradecer, na verdade, primeiro, né? O canal tem crescido bastante ali, né? Vários vídeos ali passando de 1.000 inscritos ali, né? Agradecer demais vocês. Eu sempre tenho falado, né? Que a gente cresce com a ajuda de vocês e pedir de novo, né? Pedir mesmo a inscrição aqui no canal, tá? Vocês viram que a gente traz vários conteúdos gratuitos, de análise estatísticas bem bacana. A maioria dos canais só faz isso para quem é sócio, né? A gente tem o nosso plano de sócio também. Vou deixar também nos comentários para vocês ali, que a gente tem uma plataforma ali, eu passo os times exclusivos, como eu falei, dos sócios, né? Tem um grupo do WhatsApp também exclusivo para o pessoal participar, né? A gente tem um grupo gratuito, mas também tem um grupo exclusivo ali, né? Em que o pessoal pode tirar dúvidas e tudo mais, quem é sócio, tá? É um atendimento mais personalizado, mas o canal aqui, que são dicas gratuitas, né? É um canal bem diferenciado ali em questão de estatísticas e tudo mais, tá? Então, dá essa moral pra gente, vocês ajudam a manter o canal gratuito, com as dicas gratuitas aqui, se inscrevendo no canal, deixando o like, tá? A gente sempre deixa aquela meta de likes aí de 200 likes, e quando bate a meta de 200 likes, a gente no vídeo seguinte traz algumas dicas que a gente passa só para os sócios, a gente passa também para quem é inscrito aqui do canal, né? Para quem as dicas gratuitas, tá? Então, dessa moral, se inscreve no canal aqui e deixa o like. Parece que não vale de nada, mas é gratuito, né? O like para vocês e ajuda a espalhar o vídeo para mais gente, tá? Então, dá essa moral pra gente aí, pessoal. Então, vamos lá, começar a escalar o nosso time aqui, tá? E eu vou começar escalando pelo ataque, tá? Eu acho que a gente consegue pegar é uma estratégia de escalação, né? A gente sabe que o ataque é de onde vem as grandes mitadas, ataque meio de campo, né? Então a gente aqui tem que escalar as peças mais ofensivas, as peças com mais potencial. E se sobrar cartoletas, claro, dependendo da questão das cartoletas, a gente pode economizar na defesa, às vezes nem precisa, a gente monta uma defesa bem forte ali também, tá? Então vamos lá, começando pelo ataque, eu vou começar falando sobre dois caras que eu acho que não podem ficar de fora um cara que não pode ficar de fora do seu time, tá? Que é o Pedro. Pô, Eduardo, mas ele precisa de 12,6 para começar a valorizar. Eu sei, pessoal, mas é o que eu falo. No ataque, não poupa a cartoleta, tá? Porque é onde você consegue suas grandes mitadas. Se precisar na defesa ter poupa a cartoleta, coloca jogadores que são de menos para valorizar, tá? Então, a gente sempre passa algumas dicas de valorização também. Então, Pedro não tem como deixar de fora do seu time, tá? Aí, falando de algumas outras peças interessantes, eu vou trazer já algumas apostinhas aqui para vocês, tá? Então, atacantes aqui. Quero falar do Wesley do Internacional, Lucas Barbosa do Juventude, do Everton Cebolinha do Flamengo, e ficar de olho em alguns caras. Eu falei do Hulk, né? Que acho que pode ser uma peça interessante, tem as peças do Botafogo ali,
mas ficar de olho nas peças do Atlético Paranaense, tá? Então é o seguinte, ó, cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Tirados prováveis, todos. Atlético Paranaense aqui, ó. Cadê o CAP aqui? Então, por enquanto, o Canóbio não está provável no cartão, mas provavelmente ele vai para o jogo, tá? Então, vamos lá, começar a falar de alguns deles. O primeiro nome que eu quero ter no meu time aqui, que é uma aposta mais ousada aí para vocês, é o Lucas Barbosa do Juventude. Pô, que isso, Eduardo Maluco, como é que vai escalar um cara desse? Ninguém conhece esse cara. Olha aqui, pessoal. Em casa, ele vem de um 7,8 com assistência e 3 desarmes. No jogo contra o Corinthians, ele fez gol e ainda gerou mais um monte de média básica, com várias finalizações e 6 desarmes. Fora de casa também tem mandado muito bem na média básica, tá? E enfrenta o Vitória, que é um dos times que mais cedem pontos para atacante, tá? Olha aqui, contra o Vasco, o Veguete fez gol, mas o David fez 4,1 só de média básica, o Rossi também mandou muito bem, tá? A gente tem aqui no Vitória o Rafa Silva, Arthur Gomes e Barreal, que participaram de gol. Então o Vitória é um dos times que mais cedem pontos para atacante, tá? E o Lucas Barbosa tem conquistado muitos pontos. Então, Lucas Barbosa vai estar no meu time com certeza absoluta, tá? Gosto muito do Lucas Barbosa mesmo, tá? Outra peça que tem gerado bastante média básica aí, pessoal, é o Wesley do Internacional, né? Contra o Cuiabá ele não participou de gol, mesmo assim fez 4 pontos de média básica. Foi a menor pontuação dele, foi esses 4 pontos, tá? A questão só do Wesley, tá? É que em questão de cedimento, o São Paulo não sai de tantos pontos assim, tá? O único jogo que cedeu foi contra o Flamengo aqui, só que ainda era o Carpinho técnico, né? O Zubeldia tá invicto, conseguiu fortalecer bastante a defesa, então assim, eu acho que o Wesley é uma peça interessante, só que eu não vou optar por ele agora, tá? Por essa questão de que o São Paulo está muito forte defensivamente. E eu fico na dúvida para fechar meu time com o Cebolinha, que cresce muito com o Tite, tá? Deu essa mitada aí contra o time do Vasco, tá jogando muita bola o Cebolinha, 23,6 pontos, né? Então, um cara muito mito, sempre gerando muita média básica, né? Enfrenta o Grêmio, que, enfim, tomou 2 gols no jogo que fez fora, é um pouco difícil falar de sedimento, porque o Grêmio ficou muito tempo sem jogar, tá? E fico na dúvida com o Canóbio, né? O Canóbio, enfim, é um cara que começou muito bem o campeonato. Aqui nesse jogo ele saiu com 10 minutos, já tinha tirado 2 pontos de média básica. Enfim, tô bastante na dúvida entre os dois, tá? Por enquanto, pessoal, como a gente não vai ter nenhum meia do Flamengo ali, não vai ter De La Cruz, não vai ter o Arrascaeta, eu vou acabar optando por dobrar o Flamengo pro Cebolinha. Eu sei que tem questão da valorização, que é complicado, por isso a gente tem que ficar de olho ali no Canóbio, né? Deixa eu até ver quanto ele precisa para valorizar aqui, ó. O Canóbio precisa de 3,11, né? Seria melhor até na questão de valorização, né? Vamos ver. Quem sabe a gente pode escalar ele depois, é um cara interessante, ficar de olho em outras peças interessantes aí do ataque, tá? Mas, por enquanto, resumindo aqui o ataque, Pedro acho que tem que ter no seu time. A gente tem outras peças interessantes. Como eu falei, o Hulk. Tem as peças do Botafogo ali, difícil saber quem que a gente pode escalar. O Wesley é uma peça, uma aposta bem interessante. Lucas Barbosa tem que ter no time ali. E eu tô bem na dúvida entre Everton, Cebolinha e o Canóbio, que ainda não tá provável, tá? Descendo mais aqui, talvez um Everaldo. Ver se tem alguma peça do Palmeiras que vai pro jogo, né? E, para finalizar aqui as dicas de atacante para vocês, que acho que é onde tem mais opções aqui, pessoal. Falar do Rafa Silva, tá? Enfrenta o Cuiabá, que tem tomado muitos gols aí mesmo, o time do Cuiabá, né? O pior time do campeonato. E o Rafa Silva, nos 2 jogos que fez em casa, fez gol, tá? Então ficar de olho nele numa aposta mais ousada. Quem estiver pensando só em valorização, Rafa Silva e Canóbio pode ser uma aposta bem interessante aí para a rodada, tá? Por enquanto, vamos com Cebolinha aqui no nosso time mesmo, tá? Aliás, pela questão da valorização, vamos com o Canóbio, tá? Uma aposta já mais ousada ali, que não vai estar em muitos times, porque ele não está provável ainda. Vamos com o Canóbio. Mas como eu falei, a gente vai ter um vídeo na sexta-feira atualizando de novo isso daqui, tá? Com mais questões das seleções, de escalações e tudo mais. No sábado, a gente deve fazer uma live. E lá na terça-feira, na fechamento do mercado, a gente deve fazer outra live, tá? Então, já passando para vocês a agenda da semana aí, tá? Vamos vir aqui para o meio de campo, pessoal. E o primeiro nome que não tem como deixar de fora, Matheus Pereira do Cruzeiro, tá? Como eu falei para vocês, se olhar no SofaScore aqui, um cara que tem gerado muita nota SofaScore, por quê? Porque ele tem gerado muita média básica, é um cara que finaliza, é a principal peça aí desse Cruzeiro, tá? É o cara que cobra bola parada, é o cara que cobra pênalti. Fiz esse time do Cuiabá, impossível de deixar de fora. Eu acho até que pode ser uma aposta ousada aí para capitão na rodada, tá? Gosto bastante aí do Matheus Pereira, para mim, é unanimidade para a rodada. Eu te falo de unanimidade, para mim é unanimidade, tá? Cuidando de alguns outros nomes interessantes, eu falei do Lucas Moura e do Alan Patrick. O Alan Patrick até vai precisar de bem pouquinho para valorizar, já vou mostrar para vocês, tá?
Mas eu gosto bastante do Jadson, do Juventude, acho que é uma peça bem legal. Ficar de olho no Eric do Atlético Paranaense. Aliás, todos os meios do Atlético Paranaense tem bastante potencial aí na rodada, tá? Ficar de olho em quem que vai pro jogo, mas é uma aposta diferenciada aí. Jadson e Eric como diferentes, tá? O Arias não vai pro jogo. Ficar de olho no Lohan do Flamengo, acho que pode ser uma peça legal, tá? É, eu falei do Garro ali, que pode ser uma peça interessante, mas eu quero falar aqui do Everton Ribeiro. Cadê o Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro aqui, ó, interessante. E para finalizar as apostas, é o Everton Ribeiro. Ah, cadê o Rafael Veiga? Aqui, ó. Para mim, esses depois do Matheus Pereira são as principais peças que a gente pode escalar aí no nosso meio de campo, tá? Começando com o Jadson, a menor pontuação do Jadson foi um 5.2. É um cara de média básica que tem gerado pontos, enfrentando o time do Vitória que tem tomado muito gol, muito pontos de atacante, ó, 12.9 do Payet, 16.8 do Matheus Pereira, tá? Acho que é uma aposta bem legal para a rodada, tá? Eu tô com um pouco de pé atrás de colocar o Matheus Pereira aqui no meu time, porque a gente já tá com o Lucas Barbosa aqui, tá? Então eu fico um pouco uma questão de escalar ele aqui e dobrar os dois, tá? Mas enfim, é uma peça bem interessante para vocês escalarem aí o Jadson do Juventude, tá? Outro nome interessante, o Eric, tá, pessoal? O Criciúma é um dos times que mais cedem pontos para meia, tá? E principalmente de média básica. Se a gente olhar aqui, ó, todos os meias do Vasco conseguiram gerar uma média básica. E olha que o Vasco tomou de 4-0. Contra o time do Galo, o Scarpa fez 11.3. E vocês veem, todo mundo gerando muitos desarmes. O Criciúma é o time que mais cede desarmes para meia, tá? Então o Eric é um nome bem diferente aí para a rodada. Quem não for com o canal, por exemplo, que tá por ir com Everton Cebolinha, acho que o Eric pode ser uma aposta bem interessante aí para o time de vocês, tá? E são jogadores mais de aposta, né? A gente tem o Lohan do Flamengo, que mitou naquele jogo contra o Corinthians, tá? Provavelmente ele vai assumir a titularidade, mas enfim, por enquanto não tá provável. Não vou escalar ele, mas fechar aqui com dois nomes que eu acho bem interessantes para a rodada, tá? Everton Ribeiro, do Bahia, jogando muita bola mesmo, Everton Ribeiro. Muita média básica, coisa que não era muito dele, né? Não era a principal questão do Everton Ribeiro gerar média básica. Em casa ele tem girado bastante, tá? O Bahia, como eu falei para vocês, tem jogado muito bem. A questão é que o Fortaleza não cede tantos pontos assim para meia, tá? Mas o Everton Ribeiro pode ser uma peça interessante. E aqui, pessoal, eu vou escalar o Rafael Veiga. Eu sei, o momento do Rafael Veiga é horrível, tá? Ele até perdeu o pênalti, ele acho que deu uma queda de autoestima nele, porque ele tinha perdido o pênalti no último jogo que ele bateu. Mas o Gomes vai para a seleção, o Piqueires vai para a seleção, então o Veiga deve reassumir o pênalti, tá? Eu quero ter uma peça ofensiva do Palmeiras, não vou ter atacante. E o Vasco cede um mar de pontos para meia, tá? A gente viu no último jogo contra o Flamengo ali. Eu já tinha comentado De La Cruz, o Arrascaeta mitou também. Aqui o Eric, 20.2. Contra o Fluminense, Martinelli, todo mundo gerando média básica aqui. Contra o time do Bragantino também teve participação em gol aqui do Eric Ramírez, tá? Então, o Vasco é disparadaço o time que mais cede pontos, então não vou deixar o Veiga de fora, tá? Então, ó, Matheus Pereira vai estar no nosso time ali. O Veiga vai estar no nosso time. Cadê o Veiga? O Veiga vai estar no nosso time, sendo de 4,19 para começar a valorizar, tá? E a terceira vaga, pessoal, como eu falei, vocês podem apostar aqui no Alan Patrick, no Lucas Moura, interessante como uma aposta, tá? Mas os que eu mais gosto são o Jadson, do Juventude, o Everton Ribeiro, do Bahia, e o Eric, do Atlético Paranaense, tá? Para não dobrar nem o Atlético Paranaense, nem o Juventude, que acho que seria mais ousado, vou trazer aqui no meu time, por enquanto, o Everton Ribeiro, tá? Precisa também de pouquinho para valorizar, a gente dá uma compensada aí, tá? Então, Matheus Pereira, Everton Ribeiro e Rafael Veiga, lembrando que Jadson e Eric seriam peças bem legais para fechar o seu meio de campo aqui, tá? Vindo para o setor defensivo, pessoal, vou começar aqui na zaga, porque eu acho que tem um cara que é unanimidade para a rodada, tá? Que é o Kaique Rocha. Precisa de só 1,8 para começar a valorizar o Kaique Rocha, tá? É um cara que em casa, a média dele tá mais de 8 pontos, tem jogado muita bola o Kaique Rocha em casa, tá? Então não vou deixar ele de fora de jeito nenhum, tá? A segunda vaga da zaga, pessoal, a gente tem algumas opções interessantes, tá? A mais segura ali seria colocar o Murilo, tá? O Gomes vai para a seleção, então o Murilo vai assumir essa bola aérea ofensiva no sentido de que ele vai ser o foco da bola aérea. Vamos buscar ele bastante, então o Murilo seria uma peça excelente para você fechar a sua zaga aqui, tá? Eu não vou com ele por um motivo específico, já vou falar para vocês por quê, tá? Mas enfim, é uma peça bem legal. Tem o Luan, alternativa ao Murilo, que é um pouquinho mais barato e tá precisando de menos para valorizar. O Luan tem tirado até mais desarmes do que o Murilo, tá? Uma peça interessante. A gente tem o Léo Ortiz do Flamengo. Enfim, é que eu falei, o SG do Flamengo é mais ousado, tá? Para rodada, mas é um cara interessante aí, tá? E aí, pessoal, desses caras mais caros aqui eu fico mais pé atrás dessa rodada, mas tem alguns nomes baratos que eu acho interessante, tá? Danilo Bosa, do Juventude, tá?
se a gente olhar o mapa, as pontuações dele, todo jogo ele tem gerado seus pontinhos aí. Gosto bastante do Danilo Bosa. Enfrentando Vitória, acho que o Juventude tem um potencial de SG ali para rodada, tá? Gosto bastante também do Gabriel Xavier, do Bahia, tá? O Bahia, como eu falei para vocês em casa, segurou 2 dias em 3 jogos ali, custando 4,98 pontos. Também tem gerado algumas médias básicas interessantes aí para rodada, tá? Principalmente jogando quando ele joga em casa, tá? E para finalizar, um nome mais baratinho aqui, interessante para vocês, o João Marcelo tá custando 3,61 cartoletas, precisando de 1,55 para começar a valorizar. O Cruzeiro tem um SG muito bom para rodada. Eu gosto bastante do João Marcelo, tá? Esses são os nomes que eu estou pensando para rodada aí, tá? Então, ó, como falei para vocês, eu acho que o Kaique Rocha é muito seguro. Se você quiser ir com os caras mais caros aqui, a gente tem o Murilo, o Léo Ortiz, muito forte para rodada. O Lua como um cara alternativo. E quem tiver 100 cartoletas aí, pessoal, Danilo Bosa, Gabriel Xavier e João Marcelo são todos jogadores que têm gerado média básica, têm potencial de SG e precisam de pouquinho para valorizar, tá? Fiquei até em dúvida em quem que eu vou fechar nossa zaga aqui, vou deixar para fechar daqui a pouquinho, junto com o nosso capitão ali, tá? Vamos aqui para as laterais. Primeiro nome, unanimidade, William, tá? Eu falei para vocês que o William tava virando o novo Marlon, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui no Cartola FC Brasil, tá? A questão do William aqui, ó. William. Olha isso, 17 desarmes em 6 jogos, tá parecendo o Marlon lá, ó. Contra o Vitória em casa, 4,5 de média básica, aqui 4,9 de média básica. Aqui as pontuações dele muito boas, tá? Em frente ao time do Cuiabá, que sendo 12,9 aqui pro Léo Godoy. Aqui você deu SG pro João Pedro, né? Enfim, finalização para fora também. Gosto muito do William para rodada, para mim é unanimidade, tá? Unanimidade. E a nossa segunda vaga de laterais, eu vou comentar de alguns outros nomes que eu acho interessante, mas eu quero fazer uma aposta ousada num cara que não tá provável, tá? Todos aqui, Palmeiras, tá? Já sei, você vai falar do Mike. Não, pessoal, eu vou falar do Vanderlan aqui, ó. Como eu falei pra vocês, o Piqueires deve ir pra seleção. O Vanderlan, claro, é um cara que jogou há poucos jogos aqui, teve o SG, teve os desarmes dele ali, mas é um garoto que eu gosto muito, eu sou palmeirense, acompanho bastante Palmeiras, mas principalmente pelo que o Vasco vem cedendo. Olha o Esquivel, 12,9 com SG e assistência, mais 2 desarmes, tá? Aqui contra o Fluminense, o Marcelo, assistência, mais vários pontos de média básica, com vários desarmes. A gente sabe que o Rossi, que cai por ali, perde muita posse de bola, tá? Então o Marcelo mitou. E aqui o Juninho Capixaba, 4,4 só de média básica, tá? Então eu quero fazer essa apostinha ousada aqui no Vanderlan, tá? Então deixa eu tirar dos prováveis, filtrar pelo Palmeiras aqui, ó. E colocar. Ah, isso é provável até, o Vanderlan do Palmeiras, tá? Enfim, por enquanto nossas laterais vão ser assim. Mas falando de alguns nomes que eu acho interessante para a rodada, eu falei aqui do Marcelo, que é uma peça ofensiva do Fluminense, num jogo que eu vejo movimentado ali. O time do Botafogo perde muita posse de bola, o Marcelo vem vir uma fase excelente aí, gosto bastante. Tem o Juninho Capixaba também, uma peça excelente aí para a rodada, tá? Enfrentando o Alisson, é um cara que tá crescendo aí, fez 11,90 no último jogo. A gente tem o Esquivel do Atlético Paranaense, pode ser uma peça excelente aí para a rodada, tá? Tá jogando muita bola mesmo, enfrentando o Criciúma, pode ser um nome legal. Cuiabano tá uma peça ofensiva ali. O time do Fluminense é de muitos desarmes. Cuiabano pode ser interessante aí para a rodada, tá? Mais para baixo aqui, baratinho. Talvez os nomes do Bahia, Chiares e Luciano Juba. Um João Lucas do Juventude aqui, mais baratinho. Enfim, ficaria com esses nomes aqui, pessoal. Bem complicado aqui, descendo mais baratinho, tá? Então, reforçando aqui, William unanimidade. Gosto bastante do Vanderlan. Quem não quiser ir com ele, tem as peças um pouquinho mais caras. Capixaba, Marcelo, Esquivel, Cuiabano como peças diferentes aí para a rodada, tá? Acho que essa segunda vaga da lateral tá bastante em aberto, tá? E para finalizar aqui, pessoal, goleiros, tá? Então, o goleiro do meu time vai ser o Everton, tá? Do Palmeiras. O time do Vasco é um time que exige bastante, porque ele finaliza bastante, né? É um time bastante ofensivo ali. Então, se o Palmeiras segurar esse G, a tendência do Everton é mitar ali. Eu gostei muito do jogo do Everton contra o Criciúma. Foi um cara que salvou o Palmeiras, fazendo várias defesaças. Tem jogado muita bola aí o Everton, tá? Gosto bastante. Vindo para alguns outros nomes aqui que eu acho interessante. A gente teria até um nome baratinho aqui, ó. O Léo Link, do Atlético Paranaense, tá? Sendo só de 0,81 para começar a valorizar. Vai ser a estreia dele, né? Porque o Bento tá na seleção, um goleiraço, tá? Às vezes que eu vi ele jogando, ele mandou muito bem. Para valorizar também, a gente tem o Anderson. Essa rodada vai estar muito boa para a gente valorizar, conseguir recuperar nossas cartoletas. O Anderson pode ser uma peça interessante. O problema é que eu não gosto do Anderson, tá? Eu acho um goleiro ruim, tá? A gente
Vamos ficar de olho, porque quem sabe não tem estreia do Cássio, tá? Do Corinthians, que era do Corinthians, agora tá no Cruzeiro. Pode ser uma peça, se ele for pro jogo aí, pode ser uma peça bem interessante aí pra rodada, tá? Baratinho também, a gente tem o Gabriel do Juventude, então essa rodada aqui a gente tem vários jogadores baratinhos, precisando de pouquinho para valorizar, então não economizem no ataque no meio de campo, tá? Tem várias peças interessantes pra você escalar na zaga baratinho, tá? Mas eu acho que os principais são esses mesmo, tá? O Léo Link, o Gabriel, o Anderson e o Everton. E outro goleiro interessante, para quem não está com nenhum SG do Flamengo, o Rossi, tá? Sendo de 1,44 para você ter um SG do Flamengo, pode ser bem interessante aqui para a rodada o Rossi, tá? Mas por enquanto eu vou com o Everton também, tô bem confiante, o jogo dele pelo Palmeiras agarrou demais o Everton, não precisa de tanto assim para começar a valorizar, a gente vai com ele aqui no nosso gol, tá? Como a gente já tá com uma dobra do Palmeiras, uma dobra um lateral do Cruzeiro, um lateral do Atlético Paranaense, eu vou colocar o nome do Bahia aqui, tá? Ou do Flamengo. A gente pode ir com o Léo Ortiz, né? Uma peça interessante aqui do Flamengo. Ele é um cara muito bom de cartola. Vamos com o Léo Ortiz, tá? Eu falei para vocês que os principais se disseram do Palmeiras, Atlético Paranaense, Cruzeiro. E aí mais ousado, Flamengo, Bahia e Juventude. Bahia e Juventude é bem mais ousado mesmo, tá? Porque são times com um perfil defensivo pior ali. Mas o Flamengo acho que seria o quarto principal SG. O Léo Ortiz é um cara muito interessante, tá? Para finalizar aqui o técnico, pessoal, e a gente poder escalar nosso capitão, claro, a gente tem o Tite Abel Ferreira como técnico bastante interessante. A gente tem o Cuca também, que é bastante favorito aí na rodada, né? Para quem tiver mais sem cartoletas ali, a gente tem o Rogério Ceni, que também é interessante. Tem o Fernando Seabra aqui do Cruzeiro também como bem interessante para a rodada, tá? O próprio Roger Machado pode ser interessante aí, tá? Então, Roger Machado e Seabra mais baratinhos, mais caros a gente tem Cuca, Abel Ferreira e Tite, tá? Vocês viram que a gente vai escalando ali, passando sempre um top 5 para vocês. A gente não tem problema de cartoletas aqui. Eu já dobrei o Palmeiras, tá? Não quero dobrar o Flamengo. Eu vou dobrar aqui com o Cuca, tá? Do Atlético Paranaense. Uma peça interessante aqui para a rodada, tá? Acho que vários jogadores têm bastante potencial. Eu não dobrei o Atlético Paranaense aqui com o Esquive ou com o Léo Link pelo seguinte motivo, tá? É o que eu falei. Contra o Juliano ali na Sul-Americana, o Atlético Paranaense tomou um gol besta ali, perdeu o jogo, então tomei o pé atrás. Pois que o Cuca, que é uma dobra do Atlético Paranaense no SG ali com o Kaique Rocha, mas é um cara que pode pontuar, mesmo se o Criciúma fizer gol, né? Ele pode pontuar ali com a Nobre gerando média básica, a Eric também. Se pegar o SG, ele tem tudo para fazer uma excelente pontuação, tá? Mas como eu falei, Tite e Abel Ferreira também seriam excelentes opções aí para a rodada, tá, pessoal? Vamos escalar o nosso capitão aqui, tá? Antes disso, reforçar para vocês. Sexta-feira a gente tem um vídeo de atualização, sábado tem a live. Na terça-feira, véspera de fechamento de mercado, tem live, tá? Sigam também o nosso Instagram, @cartolados, postando vários conteúdos lá. Quem quiser virar sócio do canal, vou deixar o link aqui nos comentários. Aqui nos comentários também vai estar o link dos convocados e o link do nosso grupo de WhatsApp, gratuito aí para vocês, tá? Então vocês viram, vários conteúdos gratuitos para vocês. Antes de escalar o capitão, pedir para vocês se inscrever de novo no canal, dar aquela moral para a gente, ajuda demais. Não deixe de sair do vídeo antes de deixar o like, tá? Ajuda demais a gente. Escalando o nosso capitão aqui, claro que nosso principal capitão aqui para a rodada é o Pedroca aqui, tá? É o principal jogador, vai ser o capitão mais escalado disparadaço, tá? Tem jogado muita bola, o Flamengo tem vindo um grande momento. Por enquanto vai ser o nosso capitão aqui, tá? Mas a gente tem outros capitães ousados. Eu gosto muito do Matheus Pereira de capitão, muito mesmo, tá? Para mim é o segundo melhor capitão e muita gente não vai ficar de olho nele de capitão. Eu gosto do capitão no Veiga, tá? Para quem estiver precisando tirar pontos, tá? Muita gente vai pensar, o Veiga tá vivendo um péssimo momento e tal. É nessas horas que a gente consegue uma diferenciada, né? O Vasco vendo muito ponto, o Veiga pode voltar a cobrar pênalti, tem a bola parada ali, como era sempre muito forte, tá? Então, o Veiga pode ser um capitão ousado e para finalizar os capitães ousados aqui, para fazer um top 4 de capitães, Lucas Barbosa. Fica de olho nesse moleque, tá? Muita média básica, chance de participar de gol, gosto bastante, tá? Então, Pedro mais seguro, e aí 3 peças mais ousadas. Matheus Pereira, Veiga e Lucas Barbosa, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Até a próxima. Falou!